Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova, aqui no Brasil, em outros países do mundo. É uma grande satisfação nos encontrarmos mais uma vez aqui no Além da Notícia. Sempre um assunto de grande interesse e do seu interesse com certeza. Hoje vamos falar sobre a participação dos cristãos na redemocratização. Para conversarmos sobre este assunto, eu tenho aqui dois convidados. Antes apenas, é uma informação importante. Redemocratização, por este termo, entendemos processo de restauração da democracia e do Estado de Direito em países ou regiões que passaram por um período de autoritarismo ou ditadura. Pouco mais ainda, a redemocratização pode acontecer de maneira gradual, onde o poder restaura os direitos civis lentamente ou abrupta, como é, em geral, o caso quando isso acontece através de revoluções, de guerras. Pois bem, nós vamos agora receber aqui em nosso programa a irmã Sueli Belato, vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Bem-vinda, irmã, tudo bem? Bem-vindo, boa noite, muito obrigada pelo convite. E também secretária adjunta da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Exatamente. Quero saber da vida da senhora daqui um pouquinho, viu? Pois não. É também professor Ayrton Fausto, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, é sociólogo e por 40 anos atuou na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, 30 anos como diretor dela. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui também. Prazer, meu. Irmã, por favor, como é que uma irmã foi parar no Ministério da Justiça? Não é difícil quando a gente trabalha com direitos humanos. E a minha trajetória sempre foi nas questões dos movimentos sociais, na luta pela redemocratização. Então, em 2002, logo nos primeiros dias do governo Lula, havia uma mudança no Ministério da Justiça com relação à composição da Comissão de Anistia. E o então presidente Marcelo Lavener, que também é nosso colega da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, me convidou para compor o conselho. É um conselho formado por pessoas da sociedade civil, tendo um representante do Ministério da Defesa e um representante dos anistiados políticos. E nessa composição são todos voluntários. Nessa condição eu fiquei até 2007 como voluntária, conselheira voluntária. 2007, com a chegada do então ministro Tarso Genro e o presidente Paulo Abrão, ele me convidou para ser a sua vice-presidente e continuar na comissão na transição de Marcelo Lavener para Paulo Abrão. Eu continuei e estou na comissão da anistia, então, efetivamente com um cargo administrativo desde 2007. Daqui a pouquinho eu vou querer saber desse trabalho, que é interessantíssimo. Professor Ayrton, 40 anos trabalhando na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 30 anos diretor dela. Que faculdade é esta? Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Que trabalho tem? É um organismo internacional, intergovernamental, latino-americano. E o seu mandato é desenvolver a pós-graduação, a pesquisa e a cooperação científica e assistência técnica no campo das ciências sociais e suas aplicações. Que é um campo bastante abrangente. Isso. Ela existe em 13 países da América Latina e do Caribe. Bom, e por 30 anos o senhor esteve à frente Da Flaxo no Brasil. E desde 68 na Flaxo Regional, que na época tinha uma só sede em Santiago do Chile. Tudo bem. Eu vou perguntar a ambos, por favor, que nos deem agora mais conteúdo sobre esse tema proposto aqui no nosso programa, a redemocratização. Como entender melhor ainda este termo? Uhum. A minha situação é uma situação muito confortável, porque, como membro da igreja, a igreja esteve envolvida com as igrejas cristãs e até outras não cristãs no processo de redemocratização do nosso país. Nós vivemos um período longo de ditadura militar, um período de 21 anos, e nesse sentido a igreja esteve envolvida a favor dos direitos humanos, a favor dos direitos sociais. E essa minha trajetória é uma trajetória, eu também sou formada em Direito, sempre trabalhei nas questões sociais, sou de uma congregação que a minha formação, inclusive, foi priorizado o campo profissional. Sua congregação é? Eu sou da congregação de Nossa Senhora, Cônigas e Santo Agostinho.
e é uma congregação de pessoas que compartilham também do mundo do trabalho, das questões sociais, e eu me orientei pela formação de direito. Na época eu fui trabalhar com a questão da ocupação urbana, a questão do sem-teto, e depois, quando fui transferida para o Rio Grande do Sul, eu fui a primeira advogada do Movimento Sem Terra no Rio Grande do Sul, o que me dá muita alegria na minha biografia. Passando por vários serviços e cargos, sempre trabalhando, acreditando e querendo acreditar que estou trabalhando no projeto da igreja e trabalhando profissionalizada, eu acabei vindo para Brasília para tentar dar um salto, porque é uma trajetória longa. Eu venho para Brasília em 1992, quando eu fui convidada para trabalhar na Procuradoria-Geral da República, no setor de combate, no setor de direitos humanos, chamava SECODID nessa época, Secretaria de Coordenação de Direitos Individuais e Difusos. Trabalhei nesse setor com uma especificidade que era a questão da violência no campo. A minha formação, o meu trajeto me indicaram para trabalhar nesse terreno. Trabalhei aí até 95, mais ou menos, quando o deputado Hélio Bicudo, também ligado à Comissão Santo Dias da Silva de São Paulo, com quem eu também militei no passado, me convidou para ir para a Câmara dos Deputados. Então, trabalhei aí como advogada, junto aos outros assessores, na Comissão de Direitos Humanos. Na época, peguei com o presidente Hélio Bicudo, Nilmário Miranda, Pedro Wilson, todas as pessoas também próximo ao terreno da igreja, né? E saio desse serviço, vou para o Senado e trabalhar por indicação de Dom Moacir Greque com um senador também ligado à Igreja do Acre, que é o senador Tião Viana, hoje governador do Acre. Passo um tempo aí até ser convidada para ir para o Ministério da Justiça, então, efetivamente em 2007, mas tendo chegado lá em 2002. Tive também um trabalho que me agregou bastante na minha formação, que eu entendo que é o trabalho pela consolidação da democracia do nosso país, que foi na Católica. Trabalhei no campo dos projetos sociais, foi um período curto, mas muito intenso, acho que me ajudou nas minhas convicções, que nós temos um processo inacabado de aperfeiçoamento das instituições do país. E é nesse sentido que a história está revisando, contando o que foi que aconteceu nos governos anteriores, que modelos de economia, que modelo de distribuição de justiça nós temos tido, que acabam tendo reminiscências nos dias de hoje. Esse tem sido um pouco muito do meu trabalho na Comissão de Anistia, que é examinar, junto com os outros conselheiros, processo de pessoas que, em razão da causa da justiça, dos seus posicionamentos, deram a sua contribuição pela democracia e pelo fim das ditaduras. Porque a Constituição Federal, que é a Constituição também que eu entendo que a Igreja teve uma participação muito importante na Constituição de 88, ela vai dizer que o período que deve ser examinado das atrocidades acontecidas no nosso país é de 1946 a 1988. Portanto, é pós a Segunda Guerra Mundial, né? E nesse período todo, como é que se repetiram ainda as violações de direitos humanos, que eu entendo que elas iniciam muito antes. Nós temos uma cultura que vem desde 1500 de massacre contra os povos indígenas, contra os povos africanos, e que acaba sendo uma escola de comportamento que vai repetir também nas nossas administrações. Isso quer dizer que esta redemocratização que estamos vivendo é um processo inacabado devido também a todo esse lastro que temos aí de história. É isso, professor? Aí está a leitura também que o senhor faz? Inclusive, eu prefiro falar do processo de democratização. Eu tenho, inclusive, escrito sobre isso, de que talvez não fosse adequado falar de redemocratização, porque significaria que a gente teve uma democracia real que era recuperada. E isso é muito claro no caso brasileiro. Inclusive, eu fui obrigado a
ficar quase 16 anos exilado em função da atuação, primeiro, no movimento estudantil. Eu fui um daqueles que participou da fundação de Ação Popular, em 1962, o maior contingente de Ação Popular, exatamente de militantes da juventude estudantil católica e juventude universitária católica, juventude operária católica também. E fui para o Chile, exilado em 68. E realmente o contraste entre o avanço na construção de uma sociedade democrática no Chile, na época, comparado com o que nós tínhamos, inclusive o nível de organização da sociedade, nos fazia sentir muito, muito mal, né? Tanto que eu acho que lá no Chile cabia falar de redemocratização depois do golpe. Nós continuamos um processo de construção. Acho, inclusive, que tem um indicador muito interessante. O movimento estudantil, no momento do golpe de 64, era a organização que conseguia mobilizar maior quantidade de pessoas no país inteiro. Faz falta hoje um bom movimento estudantil atuante, não é? Mas o aspecto que eu queria assinalar é que isso quer dizer que a capacidade de mobilização era maior do movimento estudantil que do movimento operário ou do movimento camponês e na organização da sociedade civil também. Isso é uma coisa estranha, mostra a debilidade da nossa democracia e da organização da sociedade civil comparada com, inclusive, nossos vizinhos. Sim, eu tenho aqui duas observações importantíssimas. Hoje a nossa sociedade ela continua precisando de grandes mudanças, apesar do tempo que estamos vivendo. E a gente vê, de fato, uma grande apatia em todos os movimentos sociais hoje. Mas uma curiosidade, por que tantos brasileiros iam para o Chile naquele momento do exílio? Por que o Chile? Que paraíso era este? Desculpe aqui o termo paraíso. Mas era. Não foi não foi o destino da maior parte dos brasileiros que tiveram que abandonar o país, né? A Europa, em diferentes países, é muito mais. Mas teve um contingente. Nessa época era um governo democrata cristão do presidente Frei. O Frei ainda. Presidente Frei, que foi extraordinariamente acolhedor. O senhor falou um presidente democrata cristão. Era, Eduardo Frei. Ele foi, não só ele, mas o país mesmo, né? A simpatia pelo Brasil no Chile é muito grande, inclusive a Copa do Mundo em Santiago tinha sido em 62 e isso tinha gerado uma relação não só do governo, mas de simpatia do povo chileno em relação ao Brasil. E houve grande abertura nesse sentido. Além disso, no caso foi o caso de muitos dos brasileiros que foram para o Chile, acadêmicos, o Chile era um país que concentrava, inclusive, organismos latino-americanos, como a CEPAL, o ILPES, a própria Flaxo. Então, dava condições para a continuidade da vida profissional. E aqui a gente já vai encontrando alguns elementos importantes sobre o tema do nosso programa hoje, a participação dos cristãos nessa redemocratização. Um presidente cristão, uma ação católica viva, atuante, que a gente pôde perceber de grande atuação,
e que foram importantíssimos esses elementos para este tempo novo que nós estamos vivendo. Eu pediria agora essa análise de vocês, a participação dos cristãos, do povo cristão, nessas conquistas que a gente teve. Eu não diria que tem sido uma constante. Né? Nós vivemos períodos muito importantes de engajamento da sociedade brasileira. E aí, como o próprio Ayrton fala, e eu vejo nos processos da Comissão de Anistia, acabei agora de sair de uma sessão, aliás, estou participando de uma sessão de julgamento de processo de anistia hoje, onde nós estamos examinando o processo de uma ex-religiosa casada com um padre casado, que tiveram um engajamento muito forte a favor dos pobres, saíram do Rio de Janeiro, ele francês, ela carioca, saem do Rio de Janeiro, vão para o Recife morar num bairro de favela e sofre as atrocidades da ditadura militar. Esse período, né, que eu atribuo muito aos bons ares, como disse, os bons ventos, Papa João XXIII, ao Concílio Vaticano II, que nos chamou a nossa responsabilidade de cristãos no engajamento do mundo, esse movimento eu não tenho, como testemunha dessa história, uma constante. Tenho visto alguns momentos que a gente parece que se aproxima lá do Apocalipse, de um certo marasmo, uma situação de mornos, e isso nos chama a nossa responsabilidade. Que bom que agora nós também temos a oportunidade, com a celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, de revisitar o Evangelho, as exigências do Evangelho e ver que país é esse que a gente quer construir, que mundo é esse que a gente, como cristãos, se engaja para fazer transformar essa criação na criação sonhada pelo nosso Deus. Daqui a pouquinho, gente, na sequência do programa, a pergunta que vou deixar no ar é a seguinte: para termos este mundo com as mudanças necessárias, os cristãos são indispensáveis? Daqui a pouquinho a gente segue aqui no nosso intervalo e em 3 minutos voltaremos com Além da Notícia.